meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 8º ano, aula de número 41. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo que faz parte, do material de anotações de vocês, que vai ser importante então para que vocês respondam as atividades mais tarde e façam um exercício de fixação, realmente sentem, estudem, como se vocês estivessem em sala de aula. Em sala é necessário esses materiais e aqui para a nossa videoaula também é necessário para suas anotações. Então não deixem de ter em mãos, porque faz parte da nossa aula. E vamos ao nosso tema de hoje. Então hoje é a nossa segunda aula em relação ao tema Paisagens Naturais da América Latina. E hoje, qual que é o nosso objetivo? É identificar as paisagens naturais da América Latina. Então, na aula passada, a gente viu alguns pontos, das questões físicas, climáticas, então, que compõem, o relevo também, que compõem a América Latina, para que, então, esse conjunto mais ação humana forme a paisagem. Então, hoje a gente vai dar continuidade, nós vamos ver, então, aqui a questão da vegetação, e depois as paisagens em si. A gente vai fazer então uma pequena viagem pela América Latina. Então, só relembrando, que a América Latina é uma região que é assim conhecida em relação à língua que se fala, são as línguas derivadas então do latim ali, línguas românicas então, que é o espanhol, o português, o francês, e tem relação então com os povos que aqui chegaram e aqui se estabeleceram, que os povos que colonizaram essa região, e tem relação também com questões econômicas e sociais. Então, é aqui que fica, a América Latina, tem o México, todos os países da América Central e os países da América do Sul compõem, então, o que nós conhecemos como a região da América Latina. Então, a vegetação. Da mesma forma, assim como nós vimos então com relação ao clima, com relação ao relevo, da mesma forma a vegetação também varia de acordo com a posição geográfica, então onde ela está localizada. Varia de acordo com condições físicas, o que leva em conta então relevo e clima. Então a vegetação é influenciada pelo que nós vimos na nossa aula anterior. Desse modo estão presentes florestas tropicais, subtropicais e temperadas, savanas, plantas adaptadas a climas desérticos, como as xerófilas, que são as plantas que necessitam de pouca água, Dessa forma, podem ser identificadas na região da América Latina os seguintes tipos de vegetação. Primeiro, a vegetação de clima equatorial. São as florestas da Amazônia e de parte da América Central. São florestas entrelaçadas, constituídas por árvores, uma vegetação densa, árvores de vários tamanhos, comprimentos, folhas largas, largas, longas, revestidas e rodeadas por trepadeiras, vegetações diversificadas, então uma vegetação densa. O segundo ponto, vegetação de clima tropical. Eu vou passar aqui para a gente ver no mapa, ó. Então, a vegetação de clima equatorial. Vegetação de clima equatorial, aqui, ó, floresta amazônica, ó. Então, o que nós temos em vermelho aqui, ó, que vai ser essa floresta mais densa, uma floresta úmida. Vegetação de clima tropical. Florestas ou savanas, na maioria, na América Central, nas porções norte e na porção central da América do Sul. Espessas também, entrelaçadas florestas que recobrem regiões de maior umidade. E em áreas também de menor umidade, a gente tem então savanas, formada então por árvores de pouco comprimento, arbustos, uma formação mais rasteira, como o cerrado, os lianos na Venezuela, o chaco na Argentina e no Paraguai, então que são o que influencia na formação, os ventos ali. Nas regiões tropicais semiáridas surge uma formação vegetal ainda pouco densa, por exemplo, a caatinga brasileira. Então, é o que a gente encontra nos climas tropicais. Então, aqui, vegetação de clima tropical, aqui, ó, que a gente vai ter. Depois, nós temos a vegetação de clima temperado. Florestas temperadas ou subtropicais.
os pampas na Argentina, no Uruguai, no Chile, né, na região sul do Brasil. As primeiras são florestas, né, as florestas temperadas. São florestas, né, de araucária, que em geral estão ligadas às demais espécies. Já os pampas formam uma região de formação vegetal mais rasteira e é uma boa pastagem. Então, a vegetação de clima temperado, aqui ó, clima temperado, floresta temperada e subtropical, é o que a gente tem nesse verdinho aqui, ó, um pouco mais escuro. Depois as pradarias, que são pampas também, aqui ó, nesse outro verdinho. Então, em verde, aqui a gente tem essas vegetações ali. A vegetação de clima frio são as coníferas do sul da Argentina e do Chile. É uma floresta mais arbórea, né? Então, plantas nas quais tem folhas mais endurecidas e pontudas. Então, vegetação de clima mais frio, ó. Então, mais aqui embaixo, as estepes aqui, ó. É um clima um pouco mais frio. Depois a gente tem a vegetação de altas montanhas. Daí é sempre relacionado ali aos Andes, né? A formação vegetal varia por causa das altas montanhas, as quais causam temperaturas menores e poucas chuvas. Então, vegetação de altitude, de alta montanha, é tudo que a gente tem em azul aqui, ó. Então, aqui está especificado, né, as vegetações que a gente viu aqui. Então, a 1, a 2, 3, 4, 5 aqui. E a vegetação de clima desértico também, que é uma floresta formada, né, especialmente por arbustos e xerófitas. Então, são aquelas plantas que necessitam de pouca água para sobreviver. É caracterizada por ser uma vegetação bem espalhada, esparsa, justamente porque é deserto, o solo é pobre, pouca água, a gente não vai ter aquela floresta densa, junta, unida, como nós temos aqui. Então, a floresta tropical, a floresta equatorial, que é a floresta amazônica aqui, né, porque está próxima à linha do Equador, então floresta equatorial, a gente não vai ter essa formação densa. As punas do deserto do Atacama, no Chile e no Peru, destacam-se entre outros desertos da América Latina, porque a altitude do relevo faz com que essa área de ocorrência seja um deserto gelado. Então, por ser um deserto de altitude, né, uma área mais alta, ele vai ser mais frio também. Então, vegetação de deserto, a gente tem aqui, ó, no número 8 do mapa aqui, ó, esses pontinhos mais em laranja, ó. Então, a gente vai ter ali também. E agora que a gente já viu clima, paisagem, clima, relevo, né, a vegetação. E se atentem também aqui, ó, deixa eu voltar no mapa, ó. Comparem esse mapa com o mapa do clima, né, que vocês vão conseguir, eles são bem parecidos, ó, em relação à posição ali do clima, até em relação ao mapa da formação física, né, do relevo. Tudo converge, né, para que um auxilie o outro ali na sua formação. Então, um depende do outro para se formar. Então, as condições de vegetação, elas vão depender das condições climáticas e das condições de relevo. Então, se vocês quiserem depois parar e comparar um com o outro, dá para se fazer esse paralelo, então, né, porque um depende do outro. Então, esse conjunto, né, de clima, relevo, vegetação, vai compor, então, as paisagens. Agora que conhecemos os aspectos físicos da região conhecida como América Latina, a gente pode reconhecer as paisagens que compõem o conjunto desses aspectos e revelam uma diversidade que atrai, né, atividades turísticas nessa região. Então, por ser belas paisagens, por ser locais, né, de extrema beleza que enche os olhos, são regiões extremamente turísticas. Então, a gente vai conhecer algumas delas. Por isso que eu falei para vocês na aula passada que a gente vai fazer uma pequena viagem, então, por alguns pontos nessa aula e na aula que vem. Então, o primeiro ponto, né, o primeiro local que a gente vai parar, nossa primeira parada vai ser a Cordilheira dos Andes. É a mais extensa cordilheira continental do globo. É um conjunto contínuo, então, cordilheira é, né, um conjunto de montanhas que margeiam, né, quase a totalidade da costa ocidental da América do Sul. Então, né, voltado ali para o Pacífico. Sua extensão cobre mais de 7.000 quilômetros e se estende sobre o território de 7 países: Venezuela,
Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Seu ponto mais alto vai ser o Aconcagua, situado, né, no território argentino, que atinge 6.962 metros de altitude. Seus habitantes, tanto homens, né, quanto animais, então os seres vivos que ali habitam, precisam vencer os mais diversos obstáculos para estabelecer uma condição sustentável de vida nos Andes, sendo o principal dos desafios a escassez do oxigênio. Então, por se tratar de um ponto alto, né, a gente consegue ver aqui o ponto mais alto, 6.900 metros, as pessoas não moram, né, no ponto mais alto, mas elas moram ali, né, entre esses pontos ali. Nós aqui em São Bento, a gente está a 800 metros, né, do nível do mar, de altitude ali. Já essas pessoas, elas vivem acima dos 2.000, 3.000 metros de altitude. Então, a quantidade de oxigênio para elas é reduzida. O que a biologia, né, a biologia da pessoa ali para adaptar fez? Eles têm os corações maiores. Por quê? Porque eles precisam bombear mais sangue para o organismo para que eles sobrevivam, né? Eles precisam, então, quanto mais sangue, mais ali os pulmões eles vão se dilatar para receber esse oxigênio, então, para que ele possa circular no corpo como um todo. Então, existe ali uma adaptação evolutiva para se viver, tanto dos homens quanto dos animais que vivem ali nessa região. Então, aqui a gente consegue ver, ó, a cordilheira, né, a Cordilheira dos Andes, ó, pega toda essa região aqui. Isso aqui é vista, né, do céu, do espaço, ó, ela coberta aqui de neve, ó, a cordilheira toda coberta. Aqui é o Pacífico, aqui a gente tem o Oceano Atlântico. O derretimento, então, da neve da cordilheira, né, na Montanha Nevado, no Peru, dá origem ao nosso rio Amazonas. Então, ela desce, né, ela vem aqui de cima, o derretimento, ó, e dá origem, então, que nós temos ao rio Amazonas aqui, ó. Então, ela derrete aqui e forma, então, o derretimento dessa neve aqui da cordilheira dá origem ao rio Amazonas, que é um rio de vertente atlântica, né? Então, ela vai em direção ao Oceano Atlântico. Ela nasce no ponto mais alto e deságua no ponto mais baixo. Então, devido à cordilheira, que vai ser o ponto mais alto, a direção que corre é em direção ao Atlântico. E, né, a paisagem, que é o que a gente quer ver. A floresta amazônica, o nosso segundo ponto de parada aqui. É a maior floresta tropical do mundo e concentra enorme biodiversidade. É uma floresta tropical densa, formada por árvores de grande porte. Apesar do seu clima ele ser equatorial, né, porque está ali na linha do Equador, é uma floresta tropical pela diversidade, né, por questões também climáticas. A floresta amazônica localiza-se no norte da América do Sul, então, né, bem próximo ali da linha do Equador, abrange os estados do Amazonas, do Acre, do Amapá, Rondônia, Pará, Roraima, dentro do território brasileiro. Essa região, então, da Amazônia, dentro do território brasileiro, nós conhecemos aqui no Brasil como Amazônia Legal. E a gente tem, então, ela se espalhando em menores proporções para outros países. Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e a Guiana Francesa. Então, além do Brasil, a floresta amazônica ela se expande para países vizinhos. E dentro do território brasileiro, ela é conhecida então como Amazônia Legal. Encontra-se em baixas latitudes, recebendo uma forte entrada de energia solar e um abastecimento quase constante de massas de ar úmido. O clima é equatorial, com temperaturas médias e muito altas, chuvas abundantes que caem o ano inteiro. Então, o clima equatorial faz dessa floresta uma floresta tropical pela variedade, então, de vegetação, a variedade de animais, né, a sua variedade. É na região amazônica que se encontra a maior bacia hidrográfica do mundo, tendo como principal rio o rio Amazonas, que a gente viu, né, que ele nasce, então, nos Andes. Ele é o maior rio do mundo em extensão e em volume de água, então, em quantidade, né, em volume, o quanto de água que ele tem, em extensão, em comprimento. Outros rios grandes e médios, né,
atravessam essa região. Se estima que 20% das águas doces do planeta circulem nessa bacia amazônica, circulem nessa região. Então, é um grande volume, é de uma importância enorme para a biodiversidade, para o ecossistema do mundo como um todo, essa região aqui. Então, aqui, ó, Amazônia Legal é o que está em verde, ó, o bioma amazônico, né, Amazônia Legal que está em verde. E depois a gente tem, então, os outros países pelos quais ela se estende. Então, dentro do Brasil, aqui, ó, é a Amazônia Legal que nós conhecemos. E quando se estende para fora, é a Amazônia Internacional. Então, o bioma amazônico, essa região aqui dessa floresta, ó, se estende por tudo isso aqui. Então, vamos ver aqui o próximo slide só. Vamos ver o nosso próximo slide, próximo ponto de parada, que é o deserto do Atacama. Então, o deserto do Atacama está localizado entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes. Então, lembrem que ele está lá naquela baixada, lembra que a gente viu em relação ao relevo? E se estende, então, do sul do Peru ao norte do Chile. Com 105 mil quilômetros de extensão, está situado a cerca de 3 mil metros de altitude, o que o torna seu ar rarefeito. Então, a dificuldade para respirar é maior. E é considerado um dos lugares mais secos do mundo. O Atacama é composto por diversos tipos de paisagens que variam, né, em altitude, varia também, a gente tem então vários locais, né, altitudes ali, tem dunas, lagos, vulcões, rochas, depósitos de sal. Então existe uma variedade de paisagem dentro dessa paisagem que é o deserto do Atacama. Então aqui a localização dele, ó, ele está entre o Oceano Pacífico e entre, então, a Cordilheira dos Andes, e ele vai ser deserto. Lembra que eu expliquei na aula passada que é difícil aqui, ó, os ventos, ó, ultrapassar, então, essa barreira aqui da cordilheira. Então, aqui a gente tem a corrente de Humboldt, que é uma corrente fria, e a gente tem a cordilheira. Então, faz com que essa região aqui não chova, né? Ela não consiga alcançar um nível, né, de chuva considerado e faça, então, dessa região um deserto. A área conhecida como Cordilheira de Sal, que é dentro, então, do deserto do Atacama aqui, já esteve coberta pelo mar. Ela impressiona com sua formação de areia, sal e rochas, esculpidas pela ação do vento e das águas ao longo dos anos. Então, né, há milhares de anos, essa região aqui já foi mar, né? Então, lembrem que antes, né, da cordilheira ali, ela aparecer, né, era uma região mais baixa, então, antes da cordilheira aparecer, existia um mar ali, né, era uma região bem mais baixa, e por isso que ficou esse depósito de sal aqui, hoje em dia no deserto aqui. Então, aqui a gente tem o deserto do Atacama e dentro do deserto do Atacama a gente tem, então, esse depósito de sal. Aqui mais uma imagem aqui do deserto. Lembram que no comecinho ali eu falei para vocês da variedade, então, dessa paisagem aqui, pontos mais altos, depósitos de sal. Então, tá aqui, ó. E é isso para a nossa aula de hoje, então. Nós começamos a nossa viagem pelas paisagens, então, da América Latina. Vimos essas 3 aqui hoje. E na próxima aula a gente vai ver mais algumas, né? A gente vai, então, conciliar o que nós vimos em relação a relevo, hidrografia, clima, né? Com relação a essas formações de paisagem aqui. Não deixem de fazer as atividades e nos vemos na nossa próxima aula. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau!